Olá, pessoal! Eu me chamo Brenda, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e em conjunto com Gilberto, daremos continuidade às emergências traumáticas. Vamos abordar o trauma musculoesquelético, tanto atendimento pré-hospitalar quanto hospitalar, sob orientação do professor Tairone Barreto. Em relação ao trauma musculoesquelético, é importante ressaltar que, embora ele seja comum em pacientes traumatizados, raramente ele apresenta uma condição de risco imediato à vida. Ele pode ser fatal, principalmente quando produz uma perda significativa de sangue, mas não é uma condição tão imediata. Quanto ao atendimento pré-hospitalar, é importante destacar 3 pontos. Inicialmente, manter as prioridades de avaliação. Mesmo que exista uma lesão musculoesquelética, nossa prioridade deve ser em controlar hemorragias exsanguinantes, manter vias aéreas pérvias, fazer o controle da coluna cervical, manter a respiração e ventilação e controlar sangramentos. Além disso, reconhecer o mecanismo de lesão e lesão associada e, mais importante ainda, reconhecer lesões potencialmente fatais. O trauma musculoesquelético ele pode ser classificado. Nós temos lesões musculoesqueléticas com risco de vida, como por exemplo uma fratura de pelve. Trauma musculoesquelético sem risco de vida associado a um trauma multissistêmico com risco de vida. Nesse caso, o trauma musculoesquelético não deve ser nossa prioridade. E trauma musculoesquelético isolado sem risco de vida. Quanto à pesquisa primária, assim como qualquer outro cenário de trauma, devemos garantir a segurança do local e avaliar a situação. Logo depois, partiremos para a avaliação dos componentes necessários à manutenção da vida. Esses sim devem ser priorizados. Quando a gente fala de avaliação primária, o trauma musculoesquelético pode ser a causa de uma hemorragia exsanguinante. Então, nesse caso, devemos identificar e tratar. Na pesquisa secundária, nós temos a avaliação das extremidades e exposição das extremidades se elas não foram expostas pelo avaliador na pesquisa primária. O paciente e também as pessoas que estiverem presentes na cena podem ser questionados sobre como as lesões aconteceram para melhor conhecer o mecanismo do trauma. Quanto à avaliação, essa avaliação das extremidades, elas devem ter como alvo lesões nos ossos e nas articulações, lesões nos tecidos moles, e aqui eu chamo a atenção para a síndrome compartimental, que iremos falar mais para frente. A perfusão também deve ser avaliada, fazendo a análise de pulsos distais e também do tempo de enchimento capilar, assim como a função motora, função sensorial e lesões associadas. Essas lesões das extremidades, elas vão causar 2 problemas primários que vão requerer tratamento no ambiente pré-hospitalar, que são as hemorragias e a falta de pulso. No caso da hemorragia externa, ela deve ser controlada e avaliada antes das vias aéreas e da respiração, quando a gente está falando de uma hemorragia sanguinante. A gente tem possibilidades, como por exemplo, a aplicação de pressão direta na ferida e o torniquete. O torniquete é o tratamento padrão para controle de hemorragia externa em ambiente pré-hospitalar. E caso um torniquete não consiga dar conta do sangramento, nós podemos aplicar um outro torniquete proximal ao torniquete anterior. E é importante ressaltar que essa duração do torniquete deve ser de até 150 minutos. Além disso, pode ser também administrado, pode ser utilizado alguns agentes homeostáticos tópicos, principalmente quando a gente está falando de um transporte prolongado. Quanto às hemorragias internas, essas são mais difíceis de serem reconhecidas e também de serem tratadas em campo. Mas, quanto aos sintomas, nós temos edema contínuo, extremidade fria, palidez sem pulso, isso pode nos indicar que há uma hemorragia interna. A imobilização de fraturas pode ajudar, nesse caso, nesse controle desse sangramento. Quando a gente tem uma fratura pélvica, é importante utilizar ou uma cinta ou um lençol para fazer essa imobilização. Quando essa hemorragia é significativa, ela pode resultar em choque. E é importante fazer a avaliação primária, ficar repetindo essa avaliação para ver se houve alguma alteração e tratar essa alteração. Quando a gente fala no transporte de um paciente com hemorragia interna, é importante administrar oxigênio e também iniciar a reanimação com fluidos intravenosos quando a gente tem um caso de choque. Já quando o sangramento é leve, a pressão direta e a avaliação secundária são priorizadas. Quando a gente está falando das extremidades, é importante considerar que essas deformidades causadas por lesões ou fraturas, elas podem ser responsáveis por diminuir a perfusão do membro. E aí uma coisa importante é a necessidade de fazer o realinhamento desse membro, porque vai fornecer o caminho direto para o fluxo sanguíneo e remover qualquer torção desses vasos. E é importante destacar que esse realinhamento, ele não é para reduzir a fratura, mas sim para garantir esse caminho direto do sangue e assim deve ser imobilizado essa estrutura. E aqui é uma coisa também muito importante, que eu já havia mencionado, é a avaliação de uma síndrome compartimental, porque a depender de como seja feita essa imobilização pode ser uma causa de síndrome compartimental. Quanto às fraturas pélvicas, aqui a gente tem que ter bastante atenção, porque ela tem uma taxa de mortalidade importante, de 9 a 20%. E a avaliação dessa pelve com a pressão manual de anterior para posterior e lateral pode identificar crepitação e estabilidade, assim como a palpação do monte púbico pode indicar ruptura de anel pélvico. Nesse caso, exames adicionais eles são contraindicados, porque podem piorar essa hemorragia e romper o coágulo ainda no ambiente pré-hospitalar. O que é preconizado é que seja utilizado a cinta pélvica. Quanto à fratura de fêmur, ela também é uma ameaça à vida do paciente devido à quantidade de sangue que pode ser liberado. Quando a gente tem ausência de risco de vida nesses casos, o indicado é a aplicação de tala de tração para estabilizar essa suspeita de fratura da diáfise do fêmur. A tração, tanto manual quanto por meio de dispositivos mecânicos, deve ser realizada. E existem alguns casos que existe contraindicação para o uso da tala, como por exemplo a avulsão ou amputação do tornozelo ipsilateral e pé, e também quando há suspeita de fraturas adjacentes ao joelho. Algumas condições especiais já devem ser avaliadas no ambiente pré-hospitalar, como, por exemplo, a síndrome compartimental. Essa síndrome ela é causada pela pressão exercida no membro e isso impede a perfusão.
E aí, como causa, né, principal, nós temos hemorragia dentro de um compartimento e edema no terceiro espaço. Os sinais e sintomas, eles podem ser primários, que são dor acima do apropriado, então é uma dor que não é compatível com os achados. Existe também uma sensibilidade alterada nas extremidades e existem sinais clássicos, que são mais tardios, que são a falta de pulso, palidez e paralisia. Quando a gente fala de síndrome compartimental, é importante relatar que qualquer tala ou curativo precisa ser removido, apesar de que o tratamento da síndrome compartimental ele vai ser realizado em ambiente hospitalar. A imobilização da extremidade vai proporcionar uma estabilidade e é importante manter as extremidades a nível do coração, não elevá-la a mais que isso. Quando existe a imobilização, o tornozelo deve ser dorsifletido. Ainda temos também a extremidade mutilada, que é uma lesão complexa resultante dessa transferência de alta energia. E aqui, mais uma vez, reforço que o foco deve estar na avaliação primária, porque essa extremidade mutilada, por ser uma cena meio aterrorizante, acaba chamando a atenção do examinador, mas ela não é prioridade. Essa extremidade mutilada ela pode causar choque e, normalmente, a amputação é necessária. Mas, para manejo no ambiente pré-hospitalar, o que devemos fazer é controlar a hemorragia e imobilizar a fratura. Em caso de amputação, essa amputação pode acontecer no campo e ser decorrente de algum trauma, a utilização de máquinas principalmente. Devemos fazer a limpeza da parte amputada com ringer lactato, enrolar a peça em gás estéril umedecida com solução de ringer lactato e colocar em um saco plástico ou recipiente. E aqui é importante também falar que, se essa peça não for encontrada, o transporte do paciente não deve ser adiado e atrasado por isso. A prioridade é transportar o paciente. E a equipe de trânsito, por exemplo, pode ficar no local em busca da peça perdida. É importante rotular o saco ou recipiente e colocar recipiente externo com gelo picado, transportar a peça junto com o paciente e a equipe cirúrgica é quem irá decidir se vai conseguir fazer um reimplante ou não. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica esse reimplante. Existe também a síndrome do esmagamento, que pode causar rabdomiólise, que pode pulsar com insuficiência renal, lesão de órgão-alvo e até a morte. E nesse caso da rabdomiólise vai ocorrer a morte do músculo na extremidade afetada e a liberação da mioglobina e potássio, e podemos reconhecer através de uma história de aprisionamento prolongado, de lesão traumática no músculo, de circulação comprometida. Tudo isso vai nos levar a suspeitar de uma rabdomiólise, da síndrome do esmagamento. Quando a gente fala de transporte prolongado, a avaliação primária deve ser reavaliada frequentemente, porque nós temos condições que podem colocar a vida do paciente em risco. As soluções cristalóides intravenosas devem ser administradas em uma velocidade que mantenha a perfusão adequada, a não ser que a gente tenha uma suspeita de hemorragia interna. Além disso, a suspeita de síndrome compartimental ou onde ocorrer hemorragia ativa são áreas que necessitam de verificações frequentes, então é importante ficar repetindo essa verificação. Importante também concentrar maior atenção à perfusão das extremidades e atenção ao conforto do paciente, com talas apropriadas e também prevenção das úlceras por pressão. A analgesia deve ser administrada em intervalos regulares e feridas contaminadas devem ser lavadas com irrigação salina normal. Os antibióticos também podem ser considerados. Eles podem ser administrados quando a gente está falando de fraturas expostas. Quanto à abordagem hospitalar do trauma musculoesquelético, na avaliação inicial é fundamental a importância e o reconhecimento das lesões potencialmente fatais. O manejo geral inclui reconhecer e controlar as hemorragias, através de métodos como a redução de fraturas, que aumentam o tamponamento sanguíneo, realizado pela fáscia muscular e pelo músculo. Também pode aplicar um curativo compressivo e, caso esse curativo falhe, pode proceder para a aplicação da pressão direta na artéria proximal. Caso essa medida também seja falha, pode colocar um torniquete manual ou pneumático, lembrando sempre de anotar a hora que colocou. O paciente ele também vai precisar de uma reanimação polêmica, segundo o grau de choque que esse paciente apresentar. Nas lesões arteriais graves, elas devem proceder com a avaliação imediata do cirurgião. Caso a cirurgia vá demorar mais de 1 hora para ocorrer, pode-se tentar retirar o torniquete uma única vez se o paciente estiver estável. Se o paciente estiver instável, é cirurgia direta. A arteriografia ela pode ser considerada para pacientes estáveis apenas, e a amputação pode ser um procedimento necessário em casos que o paciente está em choque hemodinâmico e a causa desse choque seja por lesão de extremidade. Se o paciente tenha sofrido amputação traumática, deve-se considerar a reimplantação desse membro se houver somente uma lesão isolada, esse paciente não apresentar lesões múltiplas, e também ele não deve apresentar a necessidade de uma reanimação volêmica agressiva ou de uma cirurgia de emergência para essas extremidades. Outra complicação potencialmente fatal é a lesão bilateral de fêmur. Nessas, o paciente apresenta uma perda estimada de 3 litros de sangue, sendo considerado choque grau 4. E muitas vezes ele vai apresentar lesões graves associadas e complicações pulmonares em virtude do trauma de alto impacto, porque é necessário um trauma de alta energia para causar uma lesão bilateral. Algumas vezes pode causar também a falência múltipla de órgãos devido ao choque e até mesmo a morte. Uma complicação muito comum que atinge até 40% dessas pessoas com fraturas bilaterais de fêmur é a embolia gordurosa. Nelas, os êmbolos de gordura eles vão acometer a microcirculação, causando sintomas como dispneia, confusão mental e petequias. Esses sintomas se iniciam em até 72 horas após o trauma. O tratamento é de suporte. Em relação ao tratamento hospitalar da síndrome de Crush,
também deve fazer a expansão volêmica precoce e agressiva, mas aqui a gente também vai administrar bicarbonato para alcalinizar a urina e também pode ser realizado a diurese osmótica. Tudo isso para proteger os rins e evitar uma insuficiência renal aguda. Existem algumas medidas auxiliares à avaliação primária, como a imobilização de fraturas, que é importante tanto para reduzir a dor, como também diminuir, né, auxiliar no controle da hemorragia e prevenir outros acometimentos. A tentativa de redução da luxação deve ser realizada pelo mesmo motivo, né, porque auxilia tanto na melhora da dor quanto em possíveis hemorragias. Se o paciente tiver alguma fratura e que se suspeite que ela é a causa do choque, deve pedir um raio-x na avaliação primária. A avaliação secundária serão procuradas as lesões não tratadas ou não encontradas na avaliação primária. E para isso a gente analisa a história, né, o mecanismo do trauma do paciente, se é um trauma de alta ou baixa energia, quais lesões podem estar associadas, se o ambiente em que o paciente foi encontrado estava contaminado ou não, se o paciente já tinha algum acometimento músculo-esquelético. E no exame físico a gente vai despir todo o paciente, procurar por todo o corpo possíveis lesões, mas sempre tendo cuidado de evitar a hipotermia. A gente deve avaliar a pele, a função neuromuscular, a integridade óssea, ligamentar, ver o estado circulatório também. E se tratando do estado circulatório, quando encontramos discrepâncias entre o pulso, a pele fria, palidez, parestesia, a gente já pensa em um acometimento vascular. Outro sinal, né, e esse é mais precoce, seria quando o paciente perde a sensibilidade de distribuição de uma forma ou em luva ou em meia. E isso acontece porque os nervos são mais sensíveis à anox. Hematomas em expansão e hemorragias pulsáveis levantam a hipótese, né, de uma laceração vascular e a gente também deve tratar. A radiografia será solicitada para todos os pacientes hemodinamicamente estáveis e para aqueles com comprometimento vascular ou que aparentam ter uma possível ruptura de pele, primeiro você realizará a redução daquela fratura para evitar, né, essa lesão de pele e o comprometimento vascular. E após isso realiza a radiografia, né? Existem ainda lesões que colocam o membro em risco, né, como fraturas e lesões expostas. Nelas a gente não deve explorar a ferida. E caso haja a dúvida se aquela lesão aberta tem contato com a articulação, essa dúvida pode ser tirada com a tomografia, ou se ela não estiver disponível, a colocação de solução salina e ver se aquele líquido extravasa. Também é necessária a avaliação da ortopedia. Em relação ao tratamento, a gente vai proceder com a administração de antibióticos o mais precocemente possível e principalmente as cefalosporinas de primeira geração. Também deve fazer a imobilização do membro e a profilaxia para o tétano, segundo a vacinação do paciente. Em relação a lesões vasculares, elas podem ser parcial ou total, às vezes elas podem nem ser imediatamente percebidas por conta de circulação colateral que possa existir, né? Isso principalmente para o caso de lesões faciais. Porém, a gente pode ver ali uma pele mais fria, discrepância entre os pulsos, índice de tornozelo braquial diminuído, enfim. Caso essa interrupção do fluxo ela seja completa, a revascularização é cirúrgica. Você deve reduzir a luxação e fratura para tentar melhorar o aporte sanguíneo nessa região, e a angiotomografia ela poderá ser solicitada desde que não atrase a cirurgia. A síndrome compartimental, além de afrouxar os curativos, como no pré-hospitalar, também, né, caso não melhore, a gente pode proceder com a realização de uma fasciotomia. E temos que também perceber que quanto menor for a pressão arterial daquele paciente, menor é a pressão necessária para que aquele compartimento apresente uma síndrome compartimental. Por fim, temos outras lesões de membro, como contusões. Elas vão gerar dor e hemossensibilidade, elas vão ser tratadas pela imobilização e pela colocação de compressas frias. No caso de lacerações, a gente vai proceder com o desbridamento e fechamento da lesão, sendo que, se essa laceração se estender abaixo da face muscular, o desbridamento deverá ser cirúrgico. As lesões articulares e ligamentais, o paciente vai apresentar uma sensibilidade ligamentar, uma estabilidade da movimentação. Hematrose, caso aquela cápsula ainda esteja íntegra, né, a cápsula articular. E no raio-x, a gente pode perceber outras lesões, e não só as ligamentares. A gente pode pedir esse raio-x para pesquisar lesões associadas, possíveis fraturas. Na analgesia do trauma musculoesquelético, ela vai ser eficaz apenas com opioides, geralmente, né? E esses opioides devem ser administrados em pequenas doses por via endovenosa, repetidos conforme a necessidade. Fratura grave e o paciente sem dor, a gente pode pensar em lesões neurológicas associadas, como um trauma raquimedular, uma lesão de plexo nervoso, né? Ou o indivíduo está em uso, né, de álcool e drogas que pode afetar essa sensibilidade. A gente deve sempre reavaliar aquele paciente repetidamente em busca de lesões ocultas, principalmente se o doente chegou em risco nocivo, se ele estava com lesões graves, né, e pode não ter percebido uma lesão mais leve. Então, por isso é importante sempre reavaliar o paciente. E essas foram as referências utilizadas.